Se você está sofrendo com ansiedade, está sentindo esgotamento mental ou está sofrendo com a depressão, assista esse vídeo até o final, porque eu tenho certeza que muitas informações aqui podem te ajudar bastante. Bom, eu sou Vinícius Carneiro, sou psicólogo clínico há 12 anos e uma das coisas que mais tem me incomodado atualmente, quando o assunto é saúde mental, é ver a quantidade de pessoas que estão sofrendo com a ansiedade, sofrendo com a depressão e sofrendo de esgotamento mental, de burnout, enfim. Ver todo esse sofrimento me deixa inquieto, me deixa muito triste. E por isso eu estou gravando esse vídeo aqui para trazer uma informação muito importante para você que quer melhorar a sua vida, que quer melhorar a sua qualidade de vida mental. Uma coisa muito relevante que você precisa começar a fazer a partir de hoje é observar os seus pensamentos no dia a dia, tá? A maioria das pessoas procura o tratamento até correto, inclusive, né? Procura tratamento medicamentoso, procura psicoterapia, mas esquece de olhar para os próprios pensamentos no dia a dia, esquece de estudar a própria mente. E por que isso é tão relevante? Porque se você não sabe o que se passa na sua mente, não tem como você ser seletivo ou ser seletiva em relação a quais pensamentos vão predominar. Então, se você não sabe se você está com pensamentos positivos ou negativos exatamente agora, como é que você vai selecionar e como é que você vai mudar esse cenário? E aí, nesse caminho, tem algo extremamente relevante também, que é a gente começar a entender a nossa responsabilidade sobre a nossa própria vida. Se você pensa algo negativo, se você cria uma imagem, um cenário ruim de algo que pode acontecer daqui a pouco, ou fica se lembrando recorrentemente de algo ruim que aconteceu, o que você vai sentir? Não é algo negativo? Então a gente pode dizer que o que você sentiu vem justamente do que está se passando na sua mente. Tanto do que você está criando em relação a daqui a pouco, quanto ao que você está se lembrando. Só que a gente não está atento a isso no dia a dia. E mais, nós estamos tão distraídos que a gente não percebe a influência dos fatores externos na nossa vida em relação a esse mesmo ponto. Quando você vê uma notícia extremamente desagradável, extremamente ruim, negativa, o que você sente? Perceba o quanto de influência existe nessa notícia, num vídeo que você viu, num áudio que você recebeu. Então, não só o que a gente cria na nossa mente, mas também o que está no ambiente externo, o que está no mundo externo, nas redes sociais, até mesmo na vida real em si, influencia muito a gente. Então, quanto mais atentos nós estivermos ao que se passa na nossa mente, mais domínio a gente consegue ter sobre o que vai predominar. A gente não consegue dominar, a gente não consegue controlar o que vai acontecer na nossa mente, mas a gente consegue selecionar o que vai permanecer. Então, se eu percebo que eu estou pensando de forma negativa, eu posso, opa, peraí, deixa eu pensar numa coisa boa, deixa eu mudar o meu foco, né? Mas a gente não pode fazer isso estabelecendo uma fuga, tá? Eu não posso, tá me incomodando, eu vou fugir. A gente precisa perceber, a gente precisa reconhecer esses pensamentos. De preferência, o máximo que a gente conseguir reconhecer a origem, os porquês, melhor. E é nisso que a psicoterapia ajuda bastante, tá? Mas no dia a dia, para que você não dependa da psicoterapia, o que você pode fazer é começar cada vez mais a entender o que se passa na sua mente. Se você não conseguir olhar para os seus pensamentos, assim que você perceber um determinado sentimento, volta, recapitula o que passou pela sua cabeça antes desse sentimento. O que você pensou instantes antes de sentir o que você sentiu. Porque aí você vai ter um panorama melhor. Tá? Então eu vejo hoje muitas pessoas negligenciando isso, muitas pessoas querendo ficar bem, querendo ficar tranquilas e querendo não, obviamente, sentir dor, sentir esse sofrimento todo, ser impactado por esse sofrimento todo, mas sem observar a própria mente.
né? Ah, eu vou lá no profissional, vou fazer determinado tipo de tratamento e vai resolver a minha vida. Não é assim. A gente precisa fazer a nossa parte. A gente precisa entender o que está acontecendo nessa máquina tão complexa. E a gente não precisa ser profissional. A gente só precisa ter interesse em melhorar a nossa condição e fazer por onde, assumindo a nossa responsabilidade, tá? Todo sentimento, ele deriva de vários gatilhos e principalmente daquilo que a gente pensa. Se a gente interpreta uma situação de uma determinada maneira, essa interpretação ela vai influenciar e até mesmo determinar o nosso sentimento. Prova disso é que se você estiver num cenário ruim mentalmente, você vai se sentir de forma negativa. E aí, imediatamente, se você pensa algo positivo, se você consegue mudar, reverter esse cenário, você já começa a ter uma reversão também do sentimento. Com certeza você vai se lembrar de algumas ocasiões na sua vida em que isso aconteceu, tá? Esse detalhe é muito importante porque ele traz para nós uma independência maior de vida. A gente passa a não mais terceirizar as nossas responsabilidades, colocando a culpa, as responsabilidades no que está de fora da gente, numa pessoa, num evento, num acontecimento, numa circunstância, e passa a assumir as rédeas da nossa própria transformação. Então é de extrema relevância que a gente consiga perceber o impacto da nossa mente na nossa vida, no que a gente está sentindo, porque só assim a gente vai progredir de verdade, tá? Então a minha sugestão, só enfatizando, é que você preste cada vez mais atenção nos seus pensamentos, entenda o que está passando pela sua mente, não de forma superficial, mas de forma mais aprofundada, para conseguir fazer ligações, para conseguir linkar os seus sentimentos aos seus pensamentos. Então, se você se percebeu mais angustiado recentemente, olha para os seus pensamentos. O que estava se passando pela sua cabeça que trouxe essa angústia? Porque aí você consegue começar a selecionar os seus pensamentos. Então, percebeu que você está pensando de forma mais negativa? Começa a mudar um pouquinho mais esse cenário. Aí vão existir depois várias outras ferramentas que você pode utilizar que contribuem para a sua saúde mental, como, por exemplo, mudar os seus ambientes, porque o ambiente influencia muito a gente. Não adianta você só observar os seus pensamentos se você está no mesmo ambiente com os mesmos comportamentos e hábitos nocivos, inclusive. Então, você vai perceber que se você mudar os seus ambientes, mudar muitos hábitos que você tem no dia a dia, pequenos hábitos que você tem no dia a dia, a sua saúde ela vai sendo potencializada, tá? Mas dá ênfase nos pensamentos. Começa a observar os seus pensamentos para dar esse primeiro passo aí em direção à sua independência emocional, à sua independência mental. Assuma as responsabilidades da sua vida, vamos transformar esse cenário ruim que você está vivendo aí e vamos trazer mais leveza para o dia a dia através dessas responsabilidades. Então, percebeu seus pensamentos negativos, muda eles para o positivo. Eu sei, falar é mais fácil, muito mais fácil do que colocar em prática. Mas é assim, a gente precisa enfrentar esses desafios, a gente precisa vencer esses desafios pouco a pouco, só não desista, tá? Não desista porque não é fácil, é realmente difícil. Mas o mérito, quando você conseguir perceber que você venceu uma batalha, uma dificuldade importante, ele vai ser muito maior. Então vai fundo, persiste, observa os seus pensamentos, muda os seus cenários, não deixe a angústia te dominar, não deixe a angústia dominar a sua mente, pega as rédeas da sua vida, começa a estudar a sua mente, começa a anotar o que se passa pela sua cabeça. E eu tenho certeza absoluta que você vai conseguir sentir a energia vital se revigorando dentro de você. Ainda existe esperança, acredita, e vai firme naquilo que vai te trazer saúde.